Olá pessoal, tudo bem? Hoje Física com Vinícius de Mamã vai te mostrar como construir gráficos do MRUV da posição em função do tempo. Nesses gráficos vamos utilizar os termos acelerado, retardado, progressivo e retrógrado. Dá um likezinho aí, se inscreve no canal e vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar a brincadeira aí. Muito bem. Movimento retilíneo uniforme variado. Nesse nosso sistema de referência, notem que a minha régua vai do 0 a 30 centímetros e o meu móvel aqui, ele a partir do instante inicial até o instante 6 segundos, percebam que conforme o tempo vai passando, as distâncias que ele percorre é cada vez maiores. Isso significa que esse móvel foi acelerado. Acelerado porque a sua rapidez aumentou, a sua velocidade aumentou. Se a velocidade aumenta, em cada instante de tempos iguais, o móvel vai percorrer distâncias maiores. Então dizemos que esse movimento foi acelerado. Acelerado porque o móvel aumentou a sua velocidade. Velocidade aumentando, distâncias cada vez maiores percorridas no mesmo intervalo de tempo, no mesmo tempo. E progressivo, porque o móvel, a partir do instante inicial, ele partiu lá da origem das posições, que coincide com a origem do movimento, ele começou a ganhar posições. Então, acelerado ganhando velocidade e progressivo ganhando posições. No novo exemplo aí embaixo, o móvel também parte lá da origem das posições e vai na nossa orientação que vai aumentando as posições. Só que nesse exemplo, as distâncias percorridas para o mesmo intervalo de tempo são cada vez menores. Isso significa que a velocidade do móvel diminuiu. Ao diminuir, dizemos que ele é um movimento retardado e progressivo. Então, progressivo tem a ver com ganhar posições, e nos dois exemplos ele ganhou. Já no primeiro exemplo, o móvel aumentou a sua velocidade, dizemos que ele foi acelerado. No segundo exemplo, dizemos que ele perdeu velocidade, então dizemos que o móvel foi retardado em sua velocidade. Muito bem, vamos lá. No nosso novo exemplo aqui, a nossa régua foi invertida. A origem do movimento agora não coincide com a origem das posições. Note que o móvel parte lá da posição 30 metros e conforme o tempo vai passando, a distância que ele percorre é cada vez maior para o mesmo intervalo de tempo. Muito bem, dizemos que esse movimento foi acelerado, pois ele ganhou rapidez, ganhou velocidade e também o móvel teve um movimento retrógrado porque ele perdeu posições conforme o tempo foi passando. Acelerado, pois ganhou velocidade. Retrógrado, porque perdeu posições. Saiu lá da posição 30 e veio em direção à posição 0. Muito bem. No novo exemplo, nós temos lá um móvel partindo lá da posição grande, 30 centímetros, indo para a origem das posições. A origem do movimento, a origem das posições. Notem que agora o móvel inicialmente andava uma grande distância em um segundo e no final lá ele andou uma distância bem pequena. Isso significa que o móvel, para instantes de tempos iguais, ele percorreu distâncias cada vez menores. Isso significa que o móvel teve o seu movimento retardado em velocidade. O móvel teve uma frenagem, ele foi freado, ele foi retardado. Retardado quando o móvel perde velocidade, a sua rapidez diminui. Muito bem, como no exemplo anterior, o movimento é retrógrado. Retrógrado porque ele perdeu posições a partir do instante inicial. Continuando nossa brincadeira, nós temos aqui um sistema de referência onde o móvel parte do instante 0 segundos lá da posição 18 metros. Notem que pelo desenho
nós podemos já perceber que o movimento é retrógrado, porque ele perde posições, e também é retardado, porque ele perde velocidade. Continuando, nós temos aqui aquela famosa tabela da posição em função do tempo. Em cada instante de tempo, meu móvel terá a sua posição relativa. Então, nossa posição aqui é 18 metros no instante 0 segundos. No instante 1 segundo, ele está na posição 12,5. No instante 2 segundos, ele está na posição 8, 4,5, 2,5. E no instante 6 segundos, ele está lá na posição 0. Muito bem. O nosso gráfico da posição em função do tempo, S versus T. Por que S versus T? Porque ele vem de uma tradução de space versus space time, espaço versus o tempo. Muito bem, gráfico da posição em função do tempo. Lembrem sempre que o nosso tempo está na linha X, na linha horizontal, a nossa abscissa de 0 a 7 segundos, e na nossa ordenada de 0 a 20 metros estão as posições que o móvel se encontra. Muito bem, como no exemplo lá em cima e na nossa tabela, o nosso gráfico tem que coincidir as posições conforme as orientações que nós tivemos. Então, no instante 0, o meu móvel no gráfico tem que representar lá que ele está na posição 18 metros. Um segundo depois, ele estará na posição 12,5. No instante 2 segundos, na posição 8, 4,5, 2,5. E no instante 6 segundos, esse móvel está na posição 0 metros. Então, aqui no gráfico, nós representamos graficamente o que aquele desenho nos indicou inicialmente. Na tabelinha, para nos orientarmos como vamos construir esse gráfico. Vini, preciso fazer esse gráfico toda vez? Somente quando for solicitado, claro, né? E a tabelinha, preciso construir a tabela toda vez que for fazer o gráfico? Se você já interpretou muito bem, está construindo, já está saindo lá na frente, constrói o gráfico direto sem fazer a tabela também. Muito bem. Chamamos esse movimento de retardado, pois pelo gráfico também consigo enxergar que cada instante de tempo esse móvel percorre distâncias cada vez menores. Chamamos de movimento retrógrado porque ele partiu da posição inicial, 18, e foi em direção à posição 0, perdendo posições. Então ele perdeu velocidade, retardado, perdeu posições, retrógrado. Para o novo exemplo, notem que, a partir da origem das posições que coincide com a origem do movimento, no instante 0, o móvel começa a ganhar velocidade. Como eu sei isso? Porque a cada instante de tempo, o móvel ganha mais posições do que ganhava anteriormente. No instante inicial, ele ganha poucas posições. Lá no instante 5 a 6 segundos, ele ganha bastante posições. Dizemos que esse móvel está acelerado. Acelerado em um movimento progressivo. Progressivo porque ele está ganhando posições. A nossa tabela para construir o gráfico está orientada aqui do ladinho, conforme aquelas posições que nós analisamos inicialmente. Posição 0, no instante 0. Meio metro no instante 1, 2 metros no instante 2, 4,5, 8, 12,5 e 18 no instante 6 segundos. Para que isso? Construir o nosso gráfico da posição em função do tempo. Abscissa, eixo X, ordenada, eixo Y. Na abscissa, no nosso eixo X, nós temos os tempos que nós vamos analisar. Na ordenada, nós temos as posições que o móvel se encontra em cada instante de tempo. Vamos lá, no instante 0, o móvel está na posição 0. No instante 1, o móvel está na posição meio metro. No instante 2, ele está na posição 2, 4,5, 8, 12,5 e 18 metros. No instante 6 segundos, o móvel está na posição 18 metros. Tudo isso coincide com a nossa tabela e coincide com esse desenho aqui em cima.
Então, a construção do gráfico da posição em função do tempo é algo que se parece com isso. Vamos lá, dizemos novamente, só olhando para o gráfico que o movimento é acelerado, porque ele está também aumentando a inclinação da reta, nós vamos analisar isso futuramente, e ele é um movimento progressivo porque ele está ganhando posições conforme o tempo vai passando. Acelerado e progressivo. Acelerado aumenta a velocidade, progressivo ganha posições. Muito bem. No nosso novo exemplo aí, eu tenho um sistema de referência onde o móvelzinho lá no instante zero parte, é uma junção agora dos dois primeiros exemplos. Nós vamos fazer uma junção dos dois primeiros exemplos. Nós temos lá o móvel partindo da posição 18 metros no instante zero, chega na posição zero no instante 6 segundos e dá a voltinha e começa a se movimentar no sentido contrário. Notem que, conforme o tempo vai passando, esse móvel inicialmente percorre grandes distâncias e essas distâncias vão diminuindo. Isso significa que o móvel teve um movimento retardado e retrógrado. Deu a volta, começou a acelerar em um movimento progressivo. Aqui nós temos a junção dos dois primeiros exemplos. Muito bem. Notem que agora eu tenho de 0 a 12 segundos para analisar na nossa tabela todas as posições que esse móvel esteve a cada instante de tempo. 18 no instante 0 e lá na posição 18 novamente no instante 12 segundos. Muito bem. Então, para essa construção aqui é só retirar os dados da tabela, do desenho aí em cima, para construir a tabela. Para construir o gráfico, eu utilizo a tabela do gráfico da posição em função do tempo novamente. Nós temos no eixo X o nosso tempo de 0 a 14. Lembrem que eu sempre coloco um pouquinho a mais, mas se quiser terminar no 12, tudo bem. E no eixo Y nós temos de 0 a 20 segundos, 20 metros. São as posições no eixo Y que nós vamos representar em função do nosso tempo. Então, no instante 0, meu móvel está lá na posição 18 metros. No instante 1 segundo, 12,5. No instante 2 segundos, o móvel está lá na posição 8. Depois, 4,5, 2,5. E no instante 0, o móvel, no instante 6 segundos, o móvel está lá na posição 0. É isso que nós analisamos lá em cima. O móvel saiu da posição 18 no instante 0 e veio até a posição 0 no instante 6 segundos. E a partir daí ele dá a volta. Notem pela tabelinha que no instante 6 o móvel tem que estar na posição 0. Analisando esse primeiro movimento, é aquele movimento lá de cima, dizemos que o movimento foi retrógrado. Retrógrado porque ele está perdendo posições conforme o tempo vai passando. Depois, também podemos dizer que ele é retardado. Retardado porque ele tinha velocidade grande, percorria distâncias grandes no primeiro tempo e lá no final essas distâncias foram diminuindo até o móvel parar. Muito bem. Nesse instante de tempo, dizemos que o móvel parou ou ele inverte o sentido do movimento. Notem como ele continuou se movimentando, ele sai da posição 18, vai até a posição 0 e começa a retornar. Então, dizemos que o móvel inverte o sentido no movimento na posição 0 no instante 6 segundos. A partir daí, o móvel começa a ganhar posições. Ganhando posições, chamamos esse movimento de progressivo e acelerado. Acelerado porque ele estava parado e se começou a ganhar posições, e notem que ele cada instante de tempo ganha mais posições, chamamos esse movimento de acelerado e progressivo porque está ganhando posições. Muito bem, toda vez que esse gráfico nós analisamos os primeiros 6 segundos ou de 6 a 12, terá um desenho que vocês juntando os dois aí, ele forma uma concavidade. E essa concavidade está virada para cima. Essa concavidade virada para cima nos indica que a aceleração desse móvel é maior que 0. Ela é positiva. Nós vamos ver nas equações aí
quanto é importante saber que a aceleração é positiva ou negativa. Como a aceleração sendo positiva ou negativa vai indicar a representação correta do gráfico. Muito bem. Muito bem, vamos continuar a nossa brincadeira. Olha aí, notem que no nosso sistema de referência nós temos um móvel partindo da origem das posições, coincidindo com a origem do movimento. E esse móvel, a partir do instante inicial, ele ganha posições conforme o tempo vai passando. Mas ele perde distância percorrida conforme o tempo vai passando. Então, a distância que ele percorre a cada instante de tempo é cada vez menor. Isso significa que o móvel está em um movimento retardado, reduzindo a sua velocidade, reduzindo a sua rapidez. Então, caracterizamos esse movimento como progressivo e retardado. A nossa tabela, novamente, vai nos orientar para construirmos o nosso gráfico da posição em função do tempo. Esse gráfico aqui, novamente, S versus T, ele me indica o tempo que o móvel vai se movimentar no eixo X e as posições que ele se encontram em cada instante de tempo. Dizemos que esse móvel no instante 0 estava na posição 0. Um segundo depois, ele está na posição 5,5. Depois na 10, 13,5, 16, 17,5 e, por último, no instante 6 segundos, na posição 18 metros. Dizemos, então, que esse movimento foi retardado e progressivo. Retardado porque diminuiu a sua velocidade e progressivo porque ele ganhou posições. No novo exemplo, notem que esse móvelzinho, ele partiu da origem do movimento dele aqui em direção à origem das posições. Isso significa que o móvel partiu em direção à origem das posições. Partiu da posição 18 e está indo em direção à posição 0 e aumentando a sua velocidade. Como eu sei disso, Vini? Que ele está aumentando a velocidade. Novamente, as distâncias que ele percorre em intervalos de tempo igual está aumentando. Isso significa que a sua rapidez, a sua velocidade também está aumentando. Muito bem, esse movimento é acelerado e retrógrado. Notem que o movimento aumentou a velocidade, mas o móvel está perdendo posições. Então dizemos que é acelerado e retrógrado. A nossa tabela nos auxilia na construção do nosso gráfico. Novamente, gráfico da posição em função do tempo. Eixo X de 0 a 7 segundos, no eixo Y de 0 a 20 metros. Notem que no instante inicial o móvel está lá na posição 18 metros. No instante 1 segundo ele está na posição 17,5. Ele andou muito pouco, ele andou meio metro no primeiro segundo. E esse gráfico, eu posso tirar essa informação do gráfico também. Distâncias percorridas. Futuramente nós vamos analisar tudo isso. Muito bem, seguindo a brincadeira, nós temos no instante 2 segundos, ele está na posição 16, 13,5, 10, 5,5 e no instante 6 segundos o móvel está na posição 0. Está na origem das posições, quando a origem do movimento foi lá na posição 18 metros. Dizemos que esse movimento foi acelerado, só analisando esse gráfico, e ele foi retrógrado. Retrógrado porque ele perde posições a partir do instante inicial, e acelerado porque ele ganha velocidade a partir do instante inicial. Já no segundo movimento, segundo exemplo, notem que o móvel ele começa a frear. Ele tem um movimento de diminuição da sua rapidez, diminuição da sua velocidade. De 0 a 6 segundos ele está diminuindo a sua velocidade. A sua origem das posições coincide com a origem do movimento, porque ele parte da posição 0. Muito bem.
Esse nosso segundo carrinho aqui, ele diz que ele sai lá da posição 6, no instante 6 segundos, ele chegou lá na posição 6 e começa a retornar. É a junção dos nossos dois exemplos anteriores, onde o móvel sai da posição 0, vai até 18, freia, para, dá a voltinha e começa a retornar para onde ele tinha partido. Então, vai retardando, diminuindo a velocidade em um movimento progressivo e retorna acelerando em um movimento retrógrado. Notem que a tabela da posição em função do tempo retrata exatamente em cada instante de tempo aonde o móvel se encontra. Com o auxílio dessa tabela, eu construo novamente o meu gráfico da posição em função do tempo. De 0 a 14 segundos, o tempo. No eixo X, nós analisamos o tempo. No eixo Y, a posição que o móvel se encontra. Muito bem. No instante de tempo 0, o móvel está na posição 0. 1 segundo depois está na posição 5,5. No instante 2 segundos está na posição 10. No instante 3, 13,5, 16, 17,5 e no instante 6 segundos ele está na posição 18 metros. Muito bem. A primeira análise que nós podemos fazer aqui desse movimento é que esse móvel ele tem um movimento progressivo e retardado. Progressivo porque esse móvel ganha posições e retardado porque nós conseguimos enxergar que esse móvel percorre distâncias cada vez menores conforme o tempo vai passando. Também dizemos que esse móvel inverteu o movimento. Ele parou na posição 18 metros no instante 6 segundos e começou a voltar. É isso que aquele desenho nos diz lá em cima. Então, novamente, nós começamos a analisar o movimento do retorno. No instante 7 segundos, o móvel está lá na posição 17,5 metros. 16, 13,5, 10, 5,5 e no instante 12 segundos, o móvel está novamente lá na origem das posições, na posição 0 metro. Dizemos que a partir do instante 6 segundos, esse móvel está em um movimento acelerado. Mas como ele perde posições, dizemos que ele tem um movimento retrógrado. Muito bem? Então ele parte da posição 0 com grande velocidade, vem freando, para. Ao parar, ele inverte o sentido do movimento e começa a se movimentar no sentido oposto. Inverter o movimento, dizemos que no instante 6 segundos o móvel inverte o sentido do movimento, como podemos dizer também que o móvel tem velocidade igual a 0. Essa informação é muito importante. No instante 6 segundos a velocidade do móvel é 0. É onde ele inverte o sentido do movimento. Muito bem. Como a concavidade dessa parábola ela está virada para baixo, dizemos que a aceleração desse móvel é negativa. Lembre que concavidade virada para cima, brincamos sempre com carinha feliz, a boquinha de feliz, a aceleração maior que 0. Boquinha triste, aceleração menor que 0. Muito bem.